Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos meus irmãos que fazem parte desta família. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família do canal Democracia Espiritual. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema conhecimento sem humildade ensoberbece. Desculpe. Esse é o tema da mensagem. Conhecimento sem humildade ensoberbece. E o texto principal que eu escolhi se encontra aqui numa das cartas do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios. Claro que o contexto era em outro contexto. Aqui se tratava aqui da idolatria que estava acontecendo. E Paulo estava tratando com aqueles irmãos sobre esse assunto, mais um assunto que Paulo tentava resolver o problema de várias comunidades, né? Quando ele escrevia uma carta. Quando não era presencial, né, Paulo ele escrevia uma carta. E veja o texto principal. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 1 e o 2 diz assim, ó: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, ou seja, temos conhecimento. Aí continuando diz, a ciência, ou seja, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Versículo 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Meus irmãos, o texto em si aqui já contrasta, já tem um contraste entre o conhecimento, né, que é a ciência, com o amor. Observe que, em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo que o conhecimento por si só pode levar ao orgulho, pode levar o homem ao orgulho e à arrogância. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando aqui, nesse contexto, para aqueles irmãos ali, daquela igreja de Coríntios, uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja que era rica em dons, em sabedoria, porém era menina, era carnal, era uma igreja dividida. Então, enquanto que o amor, veja que existe um diferencial entre o conhecimento e o amor. O conhecimento gera inchaço, entendeu? Leva o homem à soberba, enquanto que o amor constrói e fortalece as relações e a comunidade. Então, o conhecimento pode fazer o homem se sentir soberbo, se o homem não tiver humildade. É o que estamos vendo hoje, em pleno século XXI. Entendeu? Pessoas que se dizem que estão crescendo na graça e no conhecimento. Pessoas que se dizem que têm conhecimento, entendeu? Tenta passar uma imagem que está por cima dos outros. E isso não é verdade. Não existe ninguém maior e nem menor. Então, observe, enquanto que o amor é o que realmente traz benefícios e união. Ou seja, o amor, ele edifica os outros. Enquanto que a soberba, ela faz com que o homem se sinta superior a outras pessoas. E no Evangelho da Graça nos ensina isso. O conhecer, o crescer no conhecimento da graça, crescer no conhecimento, né, na graça e no conhecimento, também nos ensina a ser humilde e não ser soberbo. Então, observe que a ciência, o conhecimento incha. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo que o conhecimento sem humildade, entendeu? Sem o amor ao próximo, faz com que o homem se sinta superior, achando que está por cima de todos, mas não está. E veja no versículo 2 o que o apóstolo Paulo diz, ó:
E se alguém cuida saber alguma coisa ainda, não sabe como convém saber. Observe, meus irmãos, a exortação do apóstolo Paulo para aqueles irmãos ali daquela comunidade ali de Coríntios. Então, meus irmãos, o homem se acha, quando o homem busca o conhecimento sem humildade, ele fica se achando superior aos demais, entendeu? Como se ele estivesse por cima de todos, achando que está no nível maior, mais elevado. E isso não procede no Evangelho da Graça. Isso não procede no reino de Deus. Mas veja a continuação do versículo. Observe, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 diz: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, ou seja, ciência. A ciência, ou seja, o conhecimento, incha, mas o amor edifica. Então, observe que, por outro lado, o amor é uma força transformadora que constrói relacionamentos saudáveis, entendeu? União. Então, essa passagem ensina que o conhecimento, o conhecer a verdade, o crescer na graça, entendeu? Significa que o crescer na graça não produz mérito para o homem. O homem não tem mérito nenhum em graça, no reino de Deus, entendeu? Então observe que o amor ao próximo, o fazer o bem, aí sim isso traz edificação, entendeu? Então essa é a lei do reino de Deus, amar o próximo, fazer o bem. O conhecimento sem humildade faz do homem ficar por cima, querer ser soberbo, mas o conhecimento, o crescer em graça com humildade, faz o homem reconhecer que ele está por baixo e o eterno é que está por cima. O conhecimento, o crescer em graça com humildade faz a gente cair em si e dizer que somos o que somos pela graça. Essa é uma pequena saudação hoje, segunda-feira. Eu agradeço a todos vocês e saudações de paz e um bom começo de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Saudações de paz.